Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Praticadamente. Um espaço que nós temos aqui de aprendizado e transformação. Durante esse mês, mergulhamos juntos no tema ansiedade, explorando diferentes perspectivas e práticas com profissionais incríveis, sempre trazendo ferramentas que você pode aplicar tanto em si mesmo quanto na clínica. E hoje, para fechar esse ciclo com chave de ouro, vamos falar sobre um tema essencial para quem busca mais equilíbrio e controle. E o tema é da ansiedade ao foco, com a participação especial de Riceles Costa. E com ele, você vai descobrir como romper o ciclo da ansiedade e ativar a sua versão, trazendo mais clareza, presença e foco para o seu dia a dia. Então, prepare-se para muito conteúdo e não se esqueçam de compartilhar e deixar seu like, porque essa live é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. E Séries, agora eu passo a palavra para você. Pronto. Boa noite. Obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu participo. Já faz um tempinho que eu participei. Já tem uns aninhos aí já, né? Que bom, que bom receber o convite de novo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Riceles Costa, sou especialista em neuroaprendizagem, hipnotista e autor, hipnoterapeuta, né? Atuando pouquinho, mas ainda na atividade. E para conhecer o meu conteúdo, o meu Instagram é a arte de dominar a atenção, né? A arte de dominar a atenção. Procurou lá no Instagram, já encontra fácil. E algumas coisas que eu vou falar aqui tem em conteúdos que estão disponibilizados no link do meu perfil, lá na bio do meu perfil. Então, para começar, o meu tema de estudo já há alguns anos, né, já desde do começo da atividade com hipnose, é a atenção. Tá? Então, nós vamos conectar essa parte da atenção com a ansiedade para entendermos o mecanismo e aplicarmos ferramentas. Então, para começar, entendendo que para o nosso cérebro, tudo que está ao nosso redor, né, que está no ambiente externo e no ambiente interno, é o nosso corpo, tudo é informação. Essa informação, ela chega ao nosso sistema nervoso através dos sentidos, né? Informação auditiva, paladar, da sensação, do toque, visual, né? Chega no nosso sistema nervoso através dos sentidos, caminham pelo sistema nervoso e chegam até o cérebro na forma de eletricidade, né, de impulsos elétricos. E lá no cérebro, o trabalho do cérebro é interpretar essas informações, processar essas informações e dar uma resposta. Esse é basicamente o trabalho que o cérebro faz 24/7. Receber informação, processar e dar uma resposta. Só que tem um detalhe: existe no ambiente, né, e não é só no nosso tempo atual, mas desde da pré-história, existe muito mais informação do que o cérebro é capaz de processar. Então, no desenvolvimento do nosso cérebro, um dos mecanismos para lidar com isso foi a atenção. Então, o nosso cérebro desenvolveu mecanismos, sistemas, né, que hoje nós chamamos de atenção. A definição clássica de atenção, muito usada, muito citada, é a do William James, lá no livro publicado em 1890, The Principles of Psychology. E ele diz que a atenção é a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de dos que parecem vários objetos ou linhas de pensamento simultaneamente possíveis. Ou seja, a atenção é a tomada de posse pela mente de uma informação entre várias, né? Então,
Tanto podem ser objetos, quando estão no ambiente, ou linhas de pensamento. Nós podemos prestar atenção ao nosso próprio pensamento. Essa é uma definição ainda usada, ainda citada, e que já traz alguns caminhos para nós entendermos o processo. Nos estudos de neurociência, a definição de atenção é capacidade cognitiva de selecionar informações ou selecionar estímulos ambientais. Como eu falei, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. E direcionar energia para esse estímulo, para essa informação. Essa energia é a energia química do cérebro, que o cérebro está trabalhando ali nas trocas químicas, que são as sinapses, né? A troca de informação entre os neurônios. Então a atenção, ela seleciona informações, ou seleciona estímulos para processar, e esse estímulo, essa informação selecionada, ela tem prioridade de processamento no cérebro. Então, nós estamos agora conversando, né? Eu estou falando aqui, mas de repente cai um objeto ali da minha estante e faz um barulho, né? Se for muito relevante meu cérebro, considerar esse estímulo muito relevante, automaticamente o meu corpo vai se virar para identificar o que é que aconteceu naquele espaço ali, naquela direção. Tá? E a atenção, a partir da definição do William James, ela traz dois componentes. Na realidade, é um conjunto que os termos são normalmente confundidos, que é atenção, foco e concentração. A atenção é essa capacidade de selecionar informação. O foco é escolher um alvo, escolher um objeto para onde vai ser direcionada essa energia que o cérebro processa. Tá? E a concentração é manter o foco naquele alvo, naquele objeto, naquele pensamento. Tá? Então, atenção é a capacidade cognitiva, foco é escolher um alvo, concentração é manter o foco naquele alvo, naquele objeto. Tá? Então, o cérebro ele é um gerenciador de energia. O cérebro está recebendo informação, está processando essa informação, isso está consumindo energia e consome muita energia. O cérebro é a parte do nosso corpo que mais consome energia. Cerca de 20% das calorias, né, da energia que o nosso corpo recebe através da alimentação e através da respiração, cerca de 20% é consumido pelo cérebro. É a parte do nosso corpo que mais consome energia. E energia é uma coisa importante na natureza. Tá? A nossa sobrevivência depende de energia. Então, esse gerenciamento é importante para que nós nos mantenhamos vivos. Então, o cérebro trabalha, eu sempre digo que o cérebro trabalha por uma função que é a mais importante, que é nos manter vivos. A partir daí, eu sempre digo, a partir daí, tudo é bônus. Né? Bom, mas hoje nós temos uma visão assim, bem clara. O William James ele fala sobre a atenção com as ferramentas que ele tinha lá em 1890. Antes dele, tem um importante pesquisador, também psicólogo, francês, que é o Théodule Ribot, que traz muitas contribuições para o entendimento da atenção. Nessa época, a atenção era bem considerada, era um elemento importante nos estudos da psicologia e do começo da neurociência. O desenvolvimento desse conhecimento nos traz hoje um esquema que explica de forma bem mais detalhada como funciona a atenção. Então, nós temos, a partir do trabalho do Posner, 3 sistemas atencionais que trabalham em conjunto. Um é o sistema de orientação, que é a seleção da informação. Uma metáfora muito usada
para entender o sistema de orientação é uma lanterna. Tá? Então aqui imagina que essa lanterna é o nosso cérebro com todos os mecanismos, tá? E quando a atenção é acionada, sai aqui o foco, né, o direcionamento. E, vou botar aqui, ó, esse foco atinge o alvo, essa informação ela tem prioridade de processamento no cérebro. Então, essa capacidade de direcionar é devida ao sistema de orientação. Um outro sistema é o sistema de alerta. O sistema de alerta nós podemos comparar com, por exemplo, essas duas lâmpadas que estão aqui no meu escritório. Elas iluminam tudo, mas não detalham nada. Eu tenho aqui na frente da minha casa um holofote também, que ilumina o quintal e dá uma visão geral. Esse sistema de alerta, ele dá uma visão geral do ambiente para que a partir daí eu consiga selecionar uma informação para processar aquela informação com destaque no cérebro. Tá? E o terceiro sistema é o sistema de controle executivo. O controle executivo é como o gerente da empresa, que está observando tudo, selecionando informação e ajustando para que tudo seja realizado a contento, com o mínimo de energia, com o máximo de eficiência. Então, esses três sistemas eles estão relacionados a áreas específicas do cérebro. Tá? Eu não vou aprofundar isso. Tá? E um vai... eu sempre digo que é como uma dança, só que essa dança, né, ela é gerenciada, ela é direcionada pelo sistema de controle executivo. Lá no meu perfil, que eu falei agora, tem um link. Clicando nesse link, abre lá a minha árvore de links, né, o Linktree, e tem um artigo que eu escrevi na minha pós-graduação, na minha especialização, e eu detalho todos esses sistemas indicando cada área do cérebro. Então, já recomendo que vocês deem uma olhada depois. Tá? Gente, eu vou falar tudo aqui depois que vocês perguntam, tá? Vou anotando as perguntas aí. Tá? E por que a atenção é importante? Porque ela é a porta de entrada para as funções cognitivas do cérebro. Essas funções cognitivas, elas realizam funções básicas, desde funções de sobrevivência até comportamentos mais complexos. Voltando lá para a nossa pré-história, tá? Um simples ato de pegar duas pedras e bater uma na outra para fazer fogo, o cérebro lá do nosso antepassado ele já estava acionando esses sistemas. Eu precisava focar aqui na pedra, né? Sistema de orientação, mas ao mesmo tempo não podia se desligar do ambiente, porque pode vir uma fera, pode vir um inimigo. Então, esses sistemas vão sendo interligados e em funcionamento, fazendo trocas e ajustando de acordo com a necessidade, de acordo com o que o ambiente oferece. Tá? E é essa atuação que está na base da compreensão de conceitos, compreensão de informação, está na base da aprendizagem, está na base da tomada de decisão. Através, entre as várias funções do cérebro, mas através de três funções que são consideradas principais, que é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de, a partir de uma informação, traçar caminhos alternativos, buscar soluções. A palavra simples para descrever a flexibilidade cognitiva é a criatividade. Você, diante de uma situação, vendo que uma atividade não funcionou, você ser capaz de buscar alternativas. E isso você consegue prestando atenção. Então, antes da flexibilidade cognitiva vem a atenção. Tem o controle inibitório, que é a capacidade de inibir comportamentos, inibir pensamentos. Tá? Então, é muito comum. Você está fazendo um trabalho e de repente surge uma lembrança, surge
uma informação nova e o teu pensamento se desvia da atividade. Tá? E de repente você mesmo diz, não, peraí, eu não posso cuidar disso agora, eu tenho que terminar isso que eu estou fazendo. Então isso é a ação do controle inibitório, que basicamente é o que a gente chama de autocontrole. E por fim, a memória. A memória de trabalho e a memória de longo prazo. Muita informação vai chegar na memória de trabalho, isso também vai ser selecionado para que o que for importante é que vai ser guardado na memória de longo prazo. Essas três funções elas estão estritamente e sutilmente ligadas, conectadas com a atenção. Uma outra capacidade do cérebro é a viagem no tempo. Nós temos uma máquina do tempo, bem aqui dentro do crânio, e o cérebro está sempre fazendo essa viagem, indo ao futuro, indo ao passado, pegando uma informação nova, pegando uma informação nova, comparando com uma informação antiga, e a partir daí criando um cenário, criando uma história nova. Nosso cérebro gosta de criar histórias o tempo todo, né? Cria histórias o tempo todo. Tá? E é daí que vem a conexão com a ansiedade. Porque quando esse processo fica muito intenso, tá? O sistema de alerta fica prejudicado. Um dos componentes do sistema de alerta são as amígdalas, né? As amígdalas cerebrais, que acionam, né? São acionadas quando o cérebro identifica algum perigo. Ou identifica algo, não só identifica algum perigo, mas identifica algo como perigoso, ou interpreta algo como perigoso. Então, todo o sistema é acionado e essa ansiedade ela pode começar a criar um ciclo de acionamento que vai reforçando cada vez mais. Então, a gente vai perdendo o controle, vai entrando nas respostas automáticas, na reação, né, sem o pensamento. A resposta automática ela é uma resposta imediata ao sistema de alerta sem passar pelo controle executivo. Tá? Então agora eu vou propor um exercício, tá? Para quem está aqui na live. Eu vou até pegar um outro telefone aqui. Vou pegar aqui só um instantinho. Opa! Vou arrumar aqui o microfone. Vou botar um cronômetro aqui. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quando eu disser já fechar os olhos, eu vou contar exatamente 1 minuto. Tá? E durante esse 1 minuto, vocês só têm que fazer uma coisa: prestar atenção na respiração. Só isso. Prestar atenção na respiração. Beleza? Vamos começar? Então, fechem os olhos. Liguei aqui o cronômetro. Prestem atenção na respiração. Ok. Abrindo os olhos. Linguajar de hipnotista. Abrindo os olhos. Alguém percebeu a sua atenção se desviando da atividade? Alguém pode falar? Alguém percebeu que aconteceu um desvio? Né? Então, se você percebeu, bacana. Tá? Você acabou de exercitar uma capacidade muito importante, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o prestar atenção na sua atenção. Tá? E vocês... é uma coisa que a gente não faz, né? A gente não presta atenção na nossa atenção. É isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Isso mostra que... Aliás, vocês perceberam agora, né, justamente essa mudança entre sistemas, entre o sistema de direção, ou seja, presta atenção na sua respiração, tá? E o sistema de alerta, porque se a tua atenção foi chamada para outro lugar, é porque o cérebro não gostou de ficar aí, ou o cérebro percebeu, ou será que começou a pensar, está demorando muito isso, tá? Agora tem uma coisa interessante, esse é o ponto.
tá? Como é que eu quebro aquele ciclo da ansiedade, né, quando o sistema executivo perde o controle, tá? Treinando a atenção. A nossa atenção, tá, ela é uma habilidade cognitiva, uma capacidade cognitiva que pode ser treinada, tá? Na verdade, durante o dia, nas atividades que nós realizamos, nós estamos treinando a nossa atenção. Nós estamos desenvolvendo neuroplasticidade. Tá? O ponto é em que direção eu estou fazendo esse treino. Porque a neuroplasticidade é uma lâmina, é uma espada com duas lâminas. Tá? Tanto ela funciona para desenvolver um hábito bom, quanto ela funciona para desenvolver um hábito ruim. Então, nas atividades do dia a dia, que ações, que atividades eu realizo, que eu estou prestando atenção na minha atenção, e eu posso colocar em ação a minha flexibilidade cognitiva, a minha memória e o meu controle inibitório. Tá? Vamos falar disso daqui mais um pouquinho. Tá? Tem três coisas importantes que os estudos, a pesquisa sobre a atenção demonstra como prejudiciais à nossa atenção, que é o estresse, o mau humor e ameaças. Tá? Lembra que tem o sistema de alerta, tudo que for identificado como ameaça vai acionar o sistema de alerta, vai entrar na viagem do tempo e pode entrar num ciclo, num loop de ansiedade. Tá? O beabá, para começar a cuidar disso, tá? Cuidar do bem-estar, tá? Do nosso cérebro, três coisas, eu chamo de beabá, três coisas muito simples. Ajuste do sono, tá? Alimentação e atividade física. Isso daí já está mais do que comprovado, tá? Isso daí já tem centenas, né? Atividade física já tem milhares de estudos que mostram a importância da atividade para o cérebro, justamente para áreas do cérebro que lidam com a atenção. Sono, né? Hoje se fala muito da importância do sono. E a alimentação, a energia do cérebro vem, como eu falei no início, a energia do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, vem de duas fontes: respiração e alimentação. Tá? Eu costumo dizer que a gente pensa o que a gente come. Tá? E tem um livro muito bom eu esqueci o nome do autor, mas está bem ali naquela pilha, chama Foco Roubado, que já tem estudos que mostram a importância da alimentação na formação do cérebro. Ora, né, se o corpo está recebendo alimento e isso está virando energia, e o corpo, o cérebro está em desenvolvimento, então a alimentação tem um peso muito grande na formação de um cérebro saudável, desde lá da gestação. Tá? Então, sabendo que prejudica, sabendo o começo do ajuste, tá? Como nós podemos treinar, tá? Treinar a nossa atenção. A bola da vez, né, a técnica mais falada já desde os anos 70, a partir do John Kabat-Zinn, é a meditação mindfulness. Né? Então, meditação da atenção plena. Né? Mindfulness, a atenção plena. Tá? Eu pego isso daí e dou uma separada. Tá? A meditação é a técnica. Tá? E atenção plena, ou desenvolver a atenção plena, isso é uma habilidade cognitiva que pode ser obtida a partir da prática da meditação, mas também a partir da prática de qualquer atividade. Então, a minha linha de trabalho é mostrar justamente isso, que qualquer atividade eu posso usar para treinar a minha atenção, desde que eu trabalhe dentro dessa base que eu vou falar agora. Tá? Eu vou trazer duas perspectivas. Uma é para quem trabalha em terapia, tá? E é a proposta do professor Alberto Delisola. Acho que vocês conhecem, né? Quem sabe de hipnose conhece o trabalho do Alberto. O Alberto, ele propõe o tripé terapêutico, né? Que são três atividades. Uma é a psicoeducação, tá?
Então, o que é que eu estou fazendo através dessa fala, dessa palestra, dessa aula? Psicoeducação, ensinando como é que o nosso cérebro funciona, como os sistemas atencionais funcionam, como a atenção funciona. Tá? Isso já é psicoeducação. Entender como ela funciona me dá a possibilidade de atuar. Tá? O outro tópico do tripé terapêutico é a reestruturação ou o reframe, né, que é pegar uma experiência e olhar sobre uma nova perspectiva. Tá? E o outro é a dessensibilização sistemática. Tá? Esses dois tópicos, reestruturação, reframe e a dessensibilização, nós podemos usar a hipnose. Tá? Um exemplo disso, tá? Num tratamento, num cliente que eu tive, só para ilustrar. Tá? É um cliente que chegou, advogado, empresário, com a reclamação de falta de foco, falta de concentração. Né? As pessoas começam assim, já entrando nesse ciclo da ansiedade. Aí teve algumas sessões, e numa determinada sessão, nós trabalhamos realizar uma atividade. Então, como ele tem uma capacidade de visualização muito boa, eu pedi que ele fechasse os olhos e imaginasse atirando uma flecha num alvo. Então, eu fui descrevendo para ele ir acompanhando. Então, segura o arco, segura a flecha, encaixa a flecha, estica o arco, mira no alvo, né, solta a flecha atinge o alvo. Ok, bem descrito. E aí, ok, terminou, pedi que ele abrisse os olhos, aí ele rindo disse, quando você pediu para eu segurar a flecha, eu já tinha lançado 20, pelo menos. Aquela história do pensamento acelerado, que na realidade é o que tá prejudicado aí é o controle executivo. Né? Um dos tópicos, um dos sistemas, né? Eu disse, não, então agora vamos fazer de novo, mas você agora vai fazer somente o que eu disser, né? O exercício que eu disser. Aí eu repeti tudo de novo, tá? Agora mais lentamente ainda, para ele pegar e fazer cada coisa. Aí quando ele abriu os olhos, agora sim, agora eu lancei só uma. Esse tempo todo eu lancei só uma flecha. Aí disse, ok, então agora a partir desse momento você vai. Aí a gente começa a trabalhar com o lúdico, né? Com a imaginação. Então a partir de agora, cada atividade vai ser uma flecha. Tá? Você só vai largar aquela atividade quando aquela flecha tiver atingido o alvo. Tá? Então isso é uma reestruturação, né? E usando a sugestão hipnótica. Tá? Isso é um exemplo. Eu gosto muito, antes do Alberto propor isso, né, fazer essa proposta do tripé terapêutico, eu já usava algumas coisas e digo, não, peraí, o que eu já faço já encaixa aqui, então tá bacana. E dessa mesma forma, o que foi que eu fiz? Né? Foi trabalhar, né, foi treinar o controle executivo. Faça, né, uma coisa de cada vez. Né? No curso que eu tenho de treino de atenção, eu começo com o básico. Né? Faça uma coisa. Eu tenho 10, mas você vai fazer uma coisa. E dentro daquela coisa tem 3 coisas que precisam ser feitas, A, B e C. Então faça uma coisa de cada vez. Tá? No mundo que nós temos hoje, né, em que tem maquininhas de estímulos, né, nós carregamos maquininhas mágicas de estímulo dentro do bolso, tá? Esse fazer uma coisa é um treino importante para começar, porque as pessoas têm dificuldade de começar já treinando meditação, por exemplo. Tá? Então foi uma forma que eu trabalhei, desenvolvi para ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade. Bom, e aí tem o que eu chamo de treino de atenção plena, que não é a meditação mindfulness, né? É o que eu estou chamando de treino de atenção plena. Eu não sei se eu inventei, é o que eu estou usando. Tá? A base desse treino, tá, é o Satipatthana Sutta. Tá? Satipatthana Sutta é a sutra da consciência plena, ou sutra da atenção plena. Tá? Só voltando um pouquinho, o Buda Siddhartha, ele propõe 8 caminhos para chegar à iluminação. Né? Concentração plena,
fala correta, ação correta, pensamento correto, etc, etc. E um dos 8 caminhos é a atenção plena. Tá? E tem um discurso dele, né, que foi transcrito, que é a Sutra da Atenção Plena, ou da Consciência Plena. Então, a base do que eu proponho para usar qualquer atividade como treino de atenção, a base está no Satipatthana Sutra. E a base é essa. Tá? Isso está em qualquer treino de atenção. Tá? Isso está na meditação Mindfulness. Eu só estou sacando lá da meditação Mindfulness para a gente usar em outras atividades, para nós usarmos em outras atividades. Então é selecionar o objeto e focar. Então, no treino que nós fizemos ainda há pouco, qual é o objeto? Respiração. Tá? Eu vou colocar o foco na respiração. Tá? O 2 é perceber que eu estou focado. Não, eu estou focado na minha respiração. É o que eu falei ainda há pouco. Eu estou prestando atenção na minha atenção. Eu sei que a minha atenção está direcionada para a minha respiração. Tá? Isso é a metacognição, né, que alguns pesquisadores chamam de meta-atenção. Prestar atenção na própria atenção. Tá? O 3 é perceber a divagação mental. A divagação é quando a minha atenção, o foco da minha atenção sai do meu objeto, vai para outro lugar. Tá? Que foi o que vocês experimentaram ainda agora. Tá? Vocês estavam respirando e alguns de vocês perceberam que de repente a atenção foi para outro lugar. Né? Para onde? Não sei. Foi cada um vai para um lugar diferente. Tá? Então essa é a divagação mental. A distração. Distrair é quando o foco da minha atenção sai do objeto, sai da tarefa, sai do pensamento, porque eu posso direcionar minha atenção para um pensamento. E aí, a partir disso, quando eu percebi que a minha atenção saiu, eu trago ela de volta e aí isso é bem do mindfulness, né, da meditação, sem avaliar, sem julgar, sem brigar, sem achar que eu não consigo fazer, sem dizer, poxa, eu não... me distraí de novo. Não interessa o que aconteceu. Né? Eu estou pensando nisso agora, nem é para pensar nisso agora, tem que voltar. Não. É sem comentários, sem opiniões, sem avaliações. Então, eu trago a minha atenção de volta. Tá? E aí eu posso fazer isso. Tá? Então, só rapidamente. Selecionar o objeto e focar. Né? Perceber que eu estou focado, ou seja, prestar atenção na minha atenção. Perceber, se eu estou prestando atenção na minha atenção, eu percebo quando eu entro em divagação, quando o foco da minha atenção saiu da minha tarefa. Tá? E aí eu trago de volta. Tá? Séries, é simples pra caramba, né? É muito simples, né? Faz aí 12 minutos, por favor. Vê que em 1 minuto a gente já se perde. E aí se eu presto atenção na minha atenção, eu divago, mas eu volto. E aí, quanto mais... Aí é o resultado do treino. Quanto mais eu faço isso, tá? Melhor, né, aquelas conexões neurais se conectam. Tá? E entra a famosa lei de Hebb, né? Neurônios que se excitam juntos, permanecem juntos. Se eu continuo dando o estímulo certo, essa conexão apenas se fortalece ao longo do tempo. E aí, como eu falei, eu posso usar isso para qualquer atividade. Eu posso usar na meditação, mas eu posso usar lavando a louça. Tá? Então, eu vou lavar a louça e eu presto atenção que eu estou lavando a louça. A minha atividade é lavar a louça. Então, agora eu estou passando aqui o sabão no prato. Agora eu estou tirando. Eu posso fazer isso durante o banho, que é o momento ideal para fazer divagação. Eu estou tomando banho, assim, nossa mente vai para outro lugar. Né? Eu posso fazer isso através da escrita. Tá? Eu, quando era garoto, na minha época de escola, acho que todo mundo aqui, né, escrevia muito, né? Só que a gente vai usando o computador, vai esquecendo. Então, uma coisa que eu venho já buscando recuperar ao longo do tempo é escrever, fazer uma letra bonitinha, né? Que ao longo do tempo a minha letra foi ficando quase de médico, né? Então, eu posso fazer isso através da escrita. Quando eu percebo que a letra está feia, eu digo, aí já entra o controle inibitório em ação. Deixa eu fazer com calma aqui. Deixa eu diminuir o ritmo. Quando eu escrevo, eu consigo diminuir aquele ritmo de pensamentos, eu consigo focar mais. Eu posso usar isso jogando xadrez, eu posso usar isso na caminhada. Tá? Anos atrás, isso faz muitos anos, eu ainda era solteiro, eu percebi que o meu pé estava chato, eu
gastava a sola do sapato só de um lado, meus pés estavam tortos, tá? Eu corrigi isso consultando o médico, foi o próprio médico, eu nem estudava sobre atenção nessa época, né? Nem sabia que ia estudar sobre isso. Mas o médico disse, quando você caminhar, presta atenção e ajusta o teu pé. Troca esse sapato, que já não vai mais adiantar, porque ele já está gasto, compra um sapato novo e pisa. Então o médico já dizia, presta atenção como você está pisando. Então eu estou exercitando a minha atenção plena, que é essa capacidade de estar atento a essas coisas e atuar nelas. Tá? Então eu corrigi a minha passada prestando atenção em como eu pisava no chão durante a caminhada. Tá? E aí, eu trabalhei isso muito com clientes com ansiedade, tá? Não colocando algo diferente, tá? Mas pegando uma atividade que a pessoa já faz no dia a dia, só colocando essa base que eu falei. Então eu atendi há uns 2 anos um garoto, um adolescente de 19 anos, estava com essa questão de falta de foco, dificuldade na escola, e entre as atividades que ele fazia, que ele disse que ele queria fazer muito, mas não conseguia, era tocar violão. Eu digo, então bora estabelecer aqui, bora fazer um cronograma. Eu fiz com ele um cronograma de treinamento de violão. Tá? Que horas ele ia começar, que horas ele ia terminar. Segunda-feira eu não posso de manhã, então que horas vai ser à tarde? Então estabelecemos e durante 30 dias ele ficou seguindo. Em 30 dias ele falhou 3 vezes, só 3 dias, ou seja, teve um excelente aproveitamento. E quando ele voltou, ele disse assim, poxa, Riceles, eu tentava fazer arpejo, né, harmonia, eu não conseguia, agora eu já consigo. Eu digo, beleza, porque agora você está repetindo e você está prestando atenção e você está mantendo a sua atenção ali. Se me chamarem, não, diga para ninguém te chamar, você não vai fazer outra coisa além de tocar o violão, fazer os seus exercícios de violão. Então, o importante é que esse treino, dentro dessa base, ele se estende para outras áreas. Se você treina durante a escrita ou durante o tocar violão, tá? Isso se estende para as outras áreas da vida. Eu tive clientes que eram artistas marciais. Tá? Artista marcial não, treinavam artes marciais, né? Professor de artes marciais. Tá? Então, por exemplo, eu tive um aluno, que é até meu amigo agora, disse, pô, César, eu não consigo me concentrar no trabalho. Eu disse, mas tu não treina? Quase todo dia treino. Como é o treino? Aí ele foi me dizendo como era o treino. Eu disse, tá, agora você vai pegar essa rotina de treino e você vai usar, tá? O teu kata agora vai ser lá na tua mesa de trabalho. Tá? E quando, lá no kata tu não fica atento, lá no combate tu não fica atento, porque se tu se distrair o cara te pega, né? Então agora tu vai ficar atento, né? Mas é para você mesmo não te pegar, né? Não te derrubar, te distrair e a tua atenção ir para outro lugar. Então, essa base, tá, na prática, eu venho usando já há algum tempo, né? Essa base que eu coloquei, ela pode ser treinada em qualquer atividade, mas o resultado dela vai para as outras áreas, acaba se estendendo para as outras áreas da vida. Tá? E esse é o trabalho que eu tenho hoje. Tá? Aprimorar ainda mais esse conhecimento para oferecer melhores perspectivas de treino que não seja somente a meditação mindfulness. Tá? Tanto que, agora, a meditação mindfulness ela é muito efetiva, sim. É muito efetiva, sim. Tanto que no meu curso final, né, até um módulo bônus, é de meditação. É o básico, é um treino de 28 dias de meditação. Mas depois que a pessoa passou por outros exercícios, colocando em prática no dia a dia, para depois chegar na meditação. Perfeito? Então é isso, gente. É o que eu tinha para hoje. Perfeito. Você sabe que uma coisa que você disse aí que me chamou a atenção é o fato de o mau humor está ligado à falta de atenção, né? Isso, ele prejudica os sistemas atencionais, isso. Isso, porque aí eu comecei a lembrar de algumas pessoas que eu conheço que são mais mal-humoradas e elas são mais desatentas. Eu nunca tinha observado isso, entendeu? Então, assim, algo interessante, né? E dependendo do foco da pessoa, ela vai ter um desenrolar na vida, né? Assim como você falou da postura, da correção, do pisar, da correção. A gente percebe que as pessoas estão muito desatentas e até mesmo a forma de caminhar
né? Uma vez eu vi um médico falando, eu achei interessante, que às vezes as pessoas chegavam para consulta com ele, a pessoa sentava meio torta. E a pessoa não se tocava que ela estava torta. Aí o médico conversando e tal, depois aí a pessoa, sabe? Quer dizer, a falta de, o que a gente às vezes fala, até o Irmo chegou agora, da introcepção, né? Aquela parte toda, né? Você saber entender o seu interno, você entender o seu externo, você se observar no ambiente, quer dizer, tudo isso é interessante como isso também interfere. Às vezes a pessoa fica reclamando que ela está sem foco ou que ela está ansiosa, e, no entanto, ela está ali precisando de melhorar uma série de outras coisas, entre essas coisas, o sono, que deixa às vezes a pessoa mal-humorada e cansada, a alimentação, que às vezes é uma alimentação que tem excesso de algum alimento que de repente dá uma digestão meio lenta, a pessoa fica meio com mau humor, né? Que às vezes o mau humor é o quê? Às vezes é vontade de até de ir no banheiro. Eu li um livro muito interessante da Sarah, não sei o que, há muitos anos atrás, que eu me diverti muito com esse livro, porque o início do livro ela fala exatamente de uma pessoa que chega para uma terapia e falando, olhando assim, fala assim: você peida? A pessoa. Sabe aquelas pessoas que veem a parte corporal toda? Como assim? A pessoa não soltava gases. Estava totalmente inchada, a barriga. E isso era um motivo de um dos problemas da queixa da pessoa. Tá entendendo? Então, assim, é interessante. Você trouxe assim, esses aspectos, né, que influenciam tanto a mente da gente, que influenciam tanta gente, que às vezes a pessoa não percebe, né? Exatamente. Bem interessante, gostei muito. Ó, tá aqui, eu já ia falar, né? O Irmo colocou aqui, né? O enfesado. Quem é o enfesado? Exatamente. Tá cheio de fezes. Lembrou bem. Exatamente isso. Então exatamente. A prisão de ventre não tem quem consiga manter a atenção em outro lugar. É mole. Aí a gente não sabe porque, às vezes, a pessoa vem com uma queixa e é algo muito simples que ela não está observando. Eu vejo porque, às vezes, eu atendo algumas pessoas e aí a pessoa vem com uma queixa lá tal, e aí, conforme eu vou conversando e tal, e aí eu começo a conversar, puxar certas situações, aí a pessoa daqui a pouco fala uma outra, aí depois ela fala assim, gente, eu nunca pensei nisso. A gente não. Às vezes a pessoa está no meio lá do problema e ela está com a atenção dela em outras coisas, como você falou, na caixinha mágica, né? Ela está lá na caixinha mágica e aí ela não percebe o resto, que é simples, que está ali na cara dela. Entendeu? Exatamente. É bem interessante isso. Né? Como simples é importante, as pessoas não percebem. Exatamente. É bem interessante. É por isso que estão falando muito que hoje em dia as pessoas, muitas terapias, muitas coisas, até mesmo os médicos estão dando o braço a torcer de que as pessoas têm que voltar para o simples, para o básico. Né? As pessoas estão deixando de fazer o básico. Exatamente. E, assim, nos meus atendimentos, eu parei um pouco os atendimentos por uma questão aqui de família, mas a partir do momento que eu comecei a ver como a atenção é importante, comecei a trazer isso para a aplicação da terapia, tá? Os resultados são muito efetivos, com que a pessoa muda a perspectiva dela. Né? Aí você, tá, olha, eu não estou atento a tal coisa da minha vida. Então agora vamos trabalhar isso daí durante um tempinho. É verdade. E o básico são as obras mais simples, por isso diz obrar. Exato. O obrar. Exatamente isso. Às vezes é interessante também até, por exemplo, você vê que a pessoa está assistindo um filme e se você olhar para a pessoa e ver que ela está paralisada, olhando fixamente sei lá, na tela, né, no filme, e você vê que não existe nenhum movimento nos olhos, você tem a certeza que ela está rolando pensamentos e pensamentos que ela está longe. Ela está no filme. Literalmente no filme. Uhum. Exatamente. Isso que você falou é interessante. E assim, a pessoa, quando ela consegue ter foco, na verdade, ela vai ficar menos ansiosa, né? Porque ela está fazendo algo e aí ela se distancia da ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela demonstra falta de foco, né? De uma certa forma.
Ou Na foco no verdade, errado, não sei, foco no é, futuro, é, no improvável. na verdade, não existe a falta de foco, né? Dentro dessa Uhum, perspectiva que eu coloquei, tá? Que é o direcionamento, né? Que eu falei, isso aqui é o foco, né? uhum. Tá? Ele sempre, ele existe, né? Então não existe a falta de foco. O que existe é o meu foco não está onde deveria estar, tá? Direcionamento do foco. É o direcionamento do foco. O que está desregulado é o controle executivo, tá? E essa percepção de dizer, opa, peraí, tá? Eu já atendi pessoas assim, eu comecei a fazer, tu fizeste os exercícios essa semana? Eu comecei a fazer, mas eu me distraí, não fiz mais. Já aconteceu Mas, isso. mas aí o treino é justamente quando você se Eu fiz distrair, uma você vez. volta. Eu fiz uma vez. É voltar, né? Aí a pessoa tem que entender isso, né? Porque isso não é natural. Eu dei uma palestra há alguns dias para adolescentes, né? E alguém perguntou, poxa, mas estudar é tão difícil? Eu digo, porque não é natural. Tu não precisa estudar, na verdade. Tu precisa aprender onde é que tu encontra abrigo, onde é que tu encontra comida. É. Esse é o básico. Por isso que eu digo, todo o resto é bônus, né? Então, exige um esforço cognitivo, vai gastar mais energia. Então, naturalmente, o teu cérebro, aquela parte automática, do funcionamento automático, vai querer te tirar dali, Sim. tá? Mas aí, quando essa parte entrar em ação, eu digo, não, eu quero estudar, eu quero aprender. E aí eu começo a trabalhar aquilo de uma outra perspectiva. Pô, isso aqui é legal sim. Opa, agora eu aprendi. Então, eu quero fazer Uhum, mais um. uhum, Né? Que nem o rapaz que eu falei ainda há pouco. Quando ele percebeu que conseguia fazer lá, é arpejo, eu acho. Eu já estudei violão, mas uhum. eu estou esquecido. Acho que é o arpejo, né? Quando toca as notas lá em uma sequência, né? Quando ele percebeu que ele conseguia fazer, aquilo Deu uma motivação, deu né? uma motivação. Né? Poxa, então eu Uhum, quero fazer de novo. uhum, Né? Mas eu preciso me esforçar no início para uhum. conseguir esse primeiro resultado. Quando a pessoa entende isso, ela traz aquilo ali para um hábito na vida dela. Exatamente. Eu Exatamente. posso fazer um adentro aqui? Sim. Claro. A Inês Eu sempre conversei, traz ótimas contribuições. Vamos lá, Inês. eu conversei, né, com o Riceles, acredito que ele vai lembrar, logo quando nós nos conhecemos, no início de uma pesquisa que ele estava, que era o final e o início de um mestrado, né, que falava sobre a psiconeuroimunologia. Hoje a Isso. pesquisa se estendeu e ela está na psiconeuroendoimunologia. E Então, aí, como seria feito isso pela UEPA, né? Como nós poderíamos trazer isso? Então, é uma multi-equipe, né, de profissionais, incluindo desde endócrinos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. Por que toda essa galera? Porque, como se trata de uma extensa funcionalidade do organismo, do nosso corpo, a gente precisava ter uma resposta totalmente positiva. A ideia hoje é que o SUS trabalhe isso, né? E de que uhum. forma, como esse serviço poderia trazer? Então, a pesquisa trouxe para mulheres. Logo no início dos meus atendimentos, eu percebi muito em consultório e em algumas condições que se repetia nas mulheres que eu atendia. E na grande maioria delas, eu posso colocar assim, de quase 70% a 80% dessas mulheres que me procuravam, elas já vinham com um pré-diagnóstico de depressão. O que eu comecei a prestar atenção é que elas traziam para mim quase que os mesmos relatos e coincidências nas suas faixas etárias, que geralmente era de 35 a 40, cheguei a atender mulheres ainda de 26, 27 anos, início de 30 ali, e se repetia muito tudo isso. Então eu comecei a iniciar toda essa pesquisa de forma mais profunda e hoje se resumiu nessa pesquisa, né, que se trata de que nós, como o Riceles bem colocou, e eu trouxe um pouco também do que o Riceles passa, que é muito interessante essa questão desse comando que nós nos damos. Comando de entender como nós funcionamos para que o nosso corpo responda, né? Faça a resposta. Então, o sistema imunológico, nós sabemos hoje através da neuro que ele é quase que total, né? A sua totalidade é neuro. As respostas vêm de uma questão ali sináptica, né? Então, se é emocional, vai ter resposta, ou se já se tornou uma comorbidade, vai ter uma resposta. E dentro desse trabalho, o que eu achei muito importante? Qual era a nossa maior dificuldade? Como fazer com que essas mulheres, porque são atendimentos do SUS, né? O trabalho é Uhum. feito com mulheres de periferia, que não têm condições de ir no endocrinologista ou fazer um tratamento, né? Somente com a questão voltada para a pré-menopausa ou o início ali de algumas condições ali no período ali da pré-menopausa. E aí, como conscientizá-las, né?
E o que eu usei muito particularmente foi justamente essa questão de, se eu fazer essa mulher entender como funciona tudo nela e quanto faz diferença os hábitos dela, e até mesmo outras condições, talvez ela se conscientize do quão é importante e do quanto ela pode ter a consciência voltada para quando isso começa a acontecer. Então, qual foi o trabalho que foi feito? Justamente a questão da psicoeducação, aonde trouxe primeiro a conscientização total para essa mulher do processo da faixa etária, do processo do declínio hormonal, né, que acontece lá por volta dos 25 anos e às vezes mais cedo ainda, depende muito de uma para outra. E isso trazia para essas mulheres a suposta depressão a qual elas reclamavam, já naquela idade ali de 47 para 46 anos. Hoje o projeto, ele já está um pouco mais, vamos dizer assim, com a raiz mais profunda, né? Então a gente consegue ver essas mulheres mudando seus hábitos, e um deles é principalmente elas perceberem quando é que entra o período onde elas se sentem mais irritadas, mais nervosas, mais tristes, que é justamente ali nesse período ou do 15 dias antes, né, que o corpo começa a fazer aquela oscilação hormonal, seja para quem ainda menstrua, assim como para aquelas que também não menstruam mais. E isso foi muito valioso, porque essa questão que o Riceles traz de você se conscientizar e ter o foco no sentido de saber que você sabe controlar algumas situações fez toda a diferença. Porque muitas mulheres que ainda permanecem nesse sistema, né, nesse programa, que ainda não terminou, né, pesquisa às vezes leva uma vida, e muitas delas, eu digo assim, que de 30 delas perceberam a mudança através de se olhar, né? De se perceber. Quando acontece? Por que acontece? Por que eu estou triste? Então, para mim, essa questão da sugestão, de você se questionar, peraí, mas por que eu estou chorando do nada, né? Mas Uhum. peraí, por que que hoje eu não quero nem olhar para o fulano, né? A cara dele tá me dando nojo. Então, é se Eu quero perceber, matar ele. porque eu quero matar ele hoje, né? E é muito real isso, né? Então, Isso que você falou é interessante. Desculpa já te cortando, né? Eu não sei se não, você já viu uma pesquisa que eu estava vendo, eu não sei te dizer qual é, falando exatamente disso, que inclusive a mulher tem que observar, porque tem um período de dias entre as menstruações que ela pode ir para academia, malhar, 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 e ela não vai ter o rendimento físico. isso. Tem um período do mês que ela não tem o rendimento físico. Então, o ideal é ela malhar pouco. Ela sabe que não adianta ela querer se esforçar tanto, porque ela não vai ter o rendimento. Eu achei interessante. Inclusive, mulheres que não menstruam mais também têm esses dias que, né, eles notaram que não tem a condição Porque, física. Lilian, apesar de a função às vezes não existir mais, inclusive no projeto existem muitas mulheres que são esterectomadas, apesar desse útero ou esse sistema reprodutivo não estar mais em ativa, você ainda produz, mesmo que em níveis baixos, os seus hormônios. E isso é mais interessante porque não tem a ver com a questão que termina lá no útero, não, começa aqui na cabeça, é o cérebro que comanda tudo, é a mente que traz essa química toda, fazer funcionar. Então, ignorar esses fatores é você entrar em declínio total, e aí vem depressão. Casos dos homens é por conta da baixa da testosterona, mas a mulher sofre mais porque, além da testosterona dela ser mínima e ela ir quase zerada em período de pré-menopausa, a progesterona vai para o seu fim. E aí a mulher entra num declínio total em todos os sentidos. E aí ainda entra as suas questões, né, que são, vamos dizer assim, são comorbidades genéticas, né, que entra aí, como, por exemplo, casos na família de diabetes, casos na família, talvez até de alguns transtornos, né? Então, Uhum. tudo isso vai envolver essa mulher. Mas a partir do momento que é mais lindo nisso tudo, né, que eu fico maravilhada, eu fico louca às vezes, quando eu digo para os Riceles, eu tento me conter muito para não falar, porque alguém fala alguma coisa, às vezes as ideias vêm na cabeça, e aí eu entro no meu foco, que eu já aprendi com ele, né? Eu tento trabalhar isso diariamente para me manter, né, ali concentrada. Mas o que é mais lindo é que o corpo responde. Mesmo ele Uhum. estando em declínio, mesmo ele estando em disfunção, o imunológico reage. Porque são células. E essas células, elas são alimentadas, nada mais, nada menos, por tudo que acontece aqui na cabeça. E é a gente que comanda. Só que a gente não sabe disso. Né? A gente não foi educado para isso. Né? Você vai para a escola, Sim, você aprende sim. matemática, você aprende tudo, mas você não aprende Sim. como você funciona na ciência, né? Aham. Porque É essa verdade. literatura, ela traz para você, como trouxe para mim uma vez, a capacidade de entender que quando eu sei como eu funciono, eu ajo em função a todos os soldados da imunologia do meu corpo. Então, isso também me ajuda a formular células positivas e boas no corpo, para que tenha a sua manutenção correta.
Isso parece às vezes, não, Inês, mas será? Não, acontece. E isso precisa, é um trabalho, né? Não é da hora para outra, né? Como um exercício mesmo, como o Isélis coloca, é diário, é você todo dia. Porque a gente atende essas mulheres, já vai fazer um ano no projeto, mas vira e mexe, uma diz, doutora, a senhora sabe que eu esqueci de fazer essa semana? Mas aí o interessante e o mais lindo é ela trazer justamente isso, porque se ela percebeu que ela esqueceu, é porque ela Já. está prestando atenção, né? Aham. Então, eu acho assim que isso que está sendo falado hoje aqui, que o Riceles coloca, para mim foi muito bom, porque eu trouxe muita coisa, não tanto assim da questão da hipnose total, né? Eu costumo fugir um pouco, para mim, assim, parece que é algo que eu tenho medo de dominar, né? O meu Uhum. marido às vezes diz, não vem com essas tuas histórias aí de respira profundo, que eu não vou respirar, né? Ele tem um pavor de eu dominar ele, né? Mas eu trouxe muito essa questão justamente da sugestividade, de a pessoa se auto-reconhecer, se auto-educar, né? E isso começa mesmo na mente, começa mesmo neurologicamente, você entender como tudo funciona, para você começar a colocar em prática dentro mesmo da cabeça, como eu digo, né? Tudo parte daí mesmo. É verdade, é verdade. Alguma pergunta, André? André o som tá desligado. Eu vi que o André estava falando ali, mas só Não, dele. não tá não. Ah, tá. É que eu estou vendo do outro lado. Então, assim, eu percebo exatamente isso, que quando a pessoa consegue se observar melhor, né, consegue se sentir melhor. O Irmo comentou ali que o Irmo trabalha mais com a terapia corporal, né? Ele comentou ali com relação a William Reich, né, que fala muito disso, né? Principalmente a parte da repressão, tudo que vem no corpo, a todo aquele reflexo do que a criança lá, né? Porque essa mulher, um dia ela foi uma criança, ela ouviu um monte de coisa, ela construiu uma personalidade, emoções e reações, e você pegar uma pessoa adulta e trabalhar isso, fazer com que ela volte essa percepção de uma certa forma, eu acredito até que ela volte, porque a criança, ela normalmente ela é mais assim, né, atenta a tudo, né, mais, né, você trazer essa percepção para a pessoa adulta, essa autopercepção, eu acho muito importante. Hoje em dia, eu tenho um grupo que eu estudo junto também, que tem médicos e tudo, e eles estão começando a ter um olhar para uma outra situação, que é a alostase. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem a homeostase e tem a alostase. Então, assim, e os médicos estão percebendo a importância de entender, dentro de um tratamento, a alostase, que é justamente a reação do organismo dessa pessoa que faz com que ela chegue no quadro que ela está e como trabalhar esse sistema todo, né, que a pessoa chega a desenvolver determinadas doenças, e aí entra física e mental, né? E quando você trabalha tudo isso, e com essa percepção, com esse novo olhar, você trabalha o corpo, você trabalha a mente, você ajuda a pessoa, né? O ambiente, né? A alimentação, tudo isso que nós falamos, né? Que até o Richard estava falando do tripé básico, né? Que é sono, alimentação, você está falando, Atividade física. e atividade física, isso. Quando trabalha tudo isso, aí você vê um resultado muito bom e muito importante, né? Da pessoa, né? Viceres, deixa eu pedir para a gente vai encerrar aqui a gravação. Eu queria pedir para você deixar falar, né, suas redes sociais para deixar aí gravado. O curso, que ele falou que tem um curso. Ah, sim. Bom, eu tenho perfil em quase todas as redes sociais, mas está mais ativo hoje, produção aí semanal de conteúdo, no Instagram, é a arte de dominar a atenção, tá? E lá no link da bio tem o meu curso principal, né? Que é justamente o mesmo tema. Lá também tem alguns e-books, tem o artigo que eu escrevi, tá tudo lá. Em breve eu fiz uma sequência de conteúdo sobre escuta ativa como treino de atenção e em breve a Inês até participou também das lives. Esse conteúdo vai estar disponível como um treinamento mais inicial. Tá lá no perfil, né? Dá uma olhadinha lá, tem os links. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema sobre isso, podem mandar para mim pelo WhatsApp ou pelo, pelo DM do Instagram. E a gente produz. Inclusive essa série que eu tô só fechando essa série que eu tô publicando essa semana, veio de uma conversa com uma amiga, né? Que ela reclamava, uma amiga nossa, a Inês conhece também.
ela dizia, poxa, eu preciso estudar, mas os rios ficam me chamando aqui, né? Aí eu digo, opa, peraí, isso aqui dá um tema aqui, deixa eu produzir um conteúdo. Então tá lá durante essa semana, todo dia tem um carrossel lá com informação. E pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? Outro dia, outro bate-papo, pode me chamar. Eu vou procurar entrar mais também, que eu sei que tem com regularidade, né? Para participar também. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Nós te agradecemos, né, André? Isso é isso aí, perfeito. Então, vamos encerrar aqui essa nossa gravação e que tivemos aqui de uma aula maravilhosa, né? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros que vamos ter, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso Riceles Costa e a todos que estão aqui presentes ao vivo e para você que vai assistir depois. Para continuarmos crescendo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. A voz de vocês é essencial para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. Assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo por aqui, mas já com o encontro marcado na próxima resenha da Comunidade Praticadamente. Até lá, pessoal. Boa noite. Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.